Deixa eu ajeitar aqui. Opa, colocar um zoom. Gente, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Libras. É o nosso programa semanal. Toda quinta-feira, às 21h21, a gente se reúne aqui para falar de Libras. Mas a gente fala de Libras não só do lado social. A gente fala de Libras também do lado profissional. A gente fala de Libras de todas as formas possíveis. A gente fala sobre o lado social, sim, mas a gente fala também sobre o lado profissional, aprender com responsabilidade. E a gente fala também sobre viver de Libras. Fazer o bem, ganhar bem, que mal tem. Muitas pessoas enxergam a Libras como sendo apenas um lado social, mas ela não é só o lado social, ela é também o lado profissional. E a gente vai falar disso aqui muitas vezes ainda. Seja muito bem-vindo, todo mundo que está entrando agora. Todo mundo seja muito bem-vindo. Se tem alguém que é a primeira vez que está assistindo aqui o nosso programa semanal, fala aí pra mim, me fale de onde você é, me fale quem é você. Eu quero saber sobre você, me fale a sua história com a Libras. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Letras Libras, me dá a tão sonhada fluência que eu quero para poder desenvolver o idioma, para que eu possa trabalhar. A faculdade de Letras Libras me dá isso, ela te dá isso. O que é a faculdade de Letras Libras? A gente vai falar sobre isso. Então eu quero que você seja muito bem-vindo ao nosso Pod Libras. Então vamos lá. Muitas pessoas, deixa eu ver, tem um pessoal entrando aqui, Kaique. Oi, Lude, boa noite todo mundo. Deixa eu acenar para o pessoal que está entrando aqui. Gente, ó, tem duas coisas. Hoje a gente vai falar sobre se a faculdade de Letras Libras vai me dar o quê? Fluência. Vou conseguir ser fluente, habilidade no idioma, se eu fizer o curso lá, a faculdade de Letras Libras, vou conseguir isso ou não? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Aqui não é só eu que falo, aqui eu falo, você fala, então me fala. Ah, aqui ó, deixa eu ver, a Cleusa é de BH, ó, eu também sou de Minas. Então nós somos conterrâneos. Boa noite, galera. Boa noite. Então eu tenho essa pergunta para você. Você acha que se você fizer um curso superior, uma faculdade de Letras Libras, você vai conseguir ser fluente no idioma? São José do Rio Preto. Boa noite, Rose. Tudo bem? E aí, o que você me diz sobre isso? Faculdade de Letras Libras vai me dar a possibilidade de ser fluente no idioma para poder trabalhar, para poder interpretar, para fazer tudo o que eu quero fazer quando eu conseguir realizar o meu sonho de ser fluente em Libras. Boa noite, pessoal. Está aqui para o ambiente de Libras, vamos estudar e um dia seremos intérpretes. Com fé em Deus, você vai ser intérprete de Libras. Sabe por quê? Porque eu quero muito, quando eu vim falar de Libras aqui na internet, meu objetivo era ajudar as pessoas a aprender. Aprender por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem uma necessidade muito grande de que a Libras ela alcance lugares maiores, que ela tome proporções maiores no nosso país, que ela faça assim, ó, que ela se expanda e encontre mais pessoas, porque tem muitos surdos que são carentes, que sentem essa necessidade, que falta intérprete em todos os lugares. Mas também tem muitas pessoas que estão à procura de uma profissão em que elas se sintam realizadas, que elas querem fazer algo, que elas querem mudar a vida, mas não conseguem, e a Libras te dá essa oportunidade de mudança. Tem uma frase que eu costumo falar muito aqui, quem já me acompanha há algum tempo sabe: fazer o bem e ganhar bem, que mal tem, e a Libras ela nos dá essa possibilidade. Então vamos lá, quando a gente fala de Libras, ser fluente em Libras, a gente precisa conceituar a questão da fluência. O que é ser fluente para você? O que é ser fluente em Libras? O que é ser fluente em um idioma? Quando a gente fala de fluência, as pessoas têm às vezes a ideia de que ser fluente significa que eu vou saber todos os sinais, que eu vou conseguir falar de todos os assuntos de forma imediata. Olha, se eu sou fluente em Libras, eu falo de qualquer coisa em Libras na hora, e aí eu sei o sinal de tudo, e enquanto eu não souber todos os sinais, eu não serei fluente. E é aí que mora o perigo. Sabe por quê? Porque se você pensar assim, você nunca vai ser fluente. Porque a gente não sabe tudo. Você não vai aprender todos os sinais. Você não vai conseguir memorizar tudo isso. Então a gente tem que entender o que é fluência e quais são os critérios que a gente usa para a gente poder classificar uma pessoa que é fluente no idioma. Você consegue estabelecer uma conversa com o surdo, um diálogo? Ele pergunta, você responde, você pergunta, ele responde, você fala de um assunto específico, você consegue se comunicar com ele, você consegue ter essa troca com ele?
você consegue, você é fluente no idioma. Agora, a gente está falando de uma conversa, é um nível de fluência. Olha, eu consigo conversar com o surdo. Se eu encontrar com o surdo aqui hoje, Júnior, eu consigo explicar para ele onde eu moro, o que eu trabalho, o que eu faço. Se ele chegar no meu comércio, no lugar que eu trabalho, eu consigo atender ele. Mas eu não consigo fazer uma tradução simultânea, uma interpretação simultânea. Esse é o ponto que eu tenho dificuldade. Então você tem um nível de fluência, você quer evoluir para um nível maior. Eu quero falar mais, eu quero conseguir desenvolver mais. E aí depois eu quero desenvolver mais e mais e mais e mais e mais. Maravilhoso isso. Mas então, a gente precisa entender quais são os níveis de fluência que existe e quais são as áreas de atuação. Por exemplo, eu quero aprender Libras. Por quê? Você sabe por que você quer aprender? Você sabe o seu objetivo em aprender Libras? Por que você quer aprender Libras? Qual que é seu objetivo? Você quer por quê? Você sabe? Eu encontro pessoas que falam assim comigo assim, Júnior, eu quero aprender porque eu acho Libras lindo. Então, o que você aprender já é lucro para você. Eu aprendi 2 sinais, eu aprendi 3 sinais. Eu consegui falar oi com o surdo, bom dia, boa tarde, boa noite. Consegui, maravilhoso, eu acho lindo. Consigo encontrar um surdo e dar um tchauzinho para ele. Me sinto valorizado quando eu faço isso. Agora, Júnior, eu quero aprender Libras porque lá na minha igreja tem surdos e eles precisam dessa interpretação. O pastor ou o padre está lá explicando, pregando, e o surdo chega, senta e ele fica olhando assim, ele não entende nada e eu quero ajudar. Ou lá na minha igreja já tem alguns que são intérpretes, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero ajudar eles, eu quero interpretar. Opa! Então o seu nível de conhecimento vai ter que ser um pouquinho mais elevado, porque pelo que você quer fazer com o idioma. Ou você fala para mim assim, Júnior, eu quero aprender Libras porque eu quero trabalhar como intérprete. Onde? Como? Em escola. Então você tem que ter um estudo direcionado para isso. Então o seu nível de fluência ele vai ser medido dentro da área educacional, porque é a área que você vai atuar. Ou você fala assim, Júnior, eu quero aprender Libras porque lá no meu trabalho, eu trabalho numa loja, no supermercado, e o surdo ele vem e eu não sei como conversar com ele, como ter uma comunicação clara com ele, então eu quero aprender para dar esse atendimento para ele. Ótimo, então você precisa de um outro nível de fluência. Consegue compreender que tem áreas de atuação diferentes? Então, se a gente não sabe o que a gente quer, aonde a gente vai, tem uma frase que diz, se eu não sei aonde eu ir, qualquer caminho serve. Deu para entender até aqui o que eu disse? Vocês estão tão caladinhos hoje. Quero ver a opinião de vocês. Coloquem aqui para mim o que vocês entenderam, qual é a opinião de vocês sobre o assunto, porque aqui a gente vai debater. Se alguém quiser participar ao vivo comigo, manda aqui a solicitação que a gente conversa também, porque esse programa é para você. É para a gente falar de Libras de todas as formas possíveis. Então coloca aqui para mim a sua opinião e não se esqueçam de beber águas. Hospital muito carente, pessoas com conhecimento em Libras. Olha, é verdade. Ontem eu estava conversando com uma professora, uma diretora de uma escola que eu estava fazendo uma interpretação, até postei nos stories. Era uma live, uma aula sobre inclusão social. E aí ela me perguntou como que o surdo ele vai no hospital. E eu expliquei para ela que ele precisa pagar o intérprete para ir junto com ele. Aí ela falou assim, como assim pagar? Eu falei, às vezes se ele conhece o intérprete vai de forma gratuita, mas o intérprete não é obrigado a fazer o trabalho dele de graça. E às vezes o surdo ele paga para poder ir. Então ele paga lá a consulta médica e ele paga o intérprete para poder ir. Se ele não tem um intérprete, ele vai sozinho. E aí a comunicação dele com o médico fica assim, travada, não tem comunicação com o médico. E aí, às vezes, ele volta para casa. Ele tem a receita, né? A receita do remédio, ele compra lá o remédio, mas ele não sabe por quê. Por exemplo, se ele está doente. Doente o quê? Como? Qual doença? Nome? Sintomas? Não sei, não teve comunicação. Ele não teve comunicação. E aí ele volta. Então a gente fala assim, olha, lá no hospital é uma área carente, mas quem que vai trabalhar lá como intérprete? Quem? Precisa de você, precisa de mim, precisa de outras pessoas.
E aí que entra, eu quero que todos os lugares tenham acessibilidade. Ó, eu quero que todos os lugares tenham acessibilidade. Me dói ver o surdo assim, abandonado, sozinho, sem intérprete. Me dói, eu sinto isso. Mas eu não faço nada. Outra pessoa vai fazer. Então é isso que eu quero que a gente mude a nossa mentalidade. Eu tenho a responsabilidade de fazer isso. A partir do momento que eu descobri o problema, se eu posso fazer algo, eu vou fazer algo. Deixa eu ver que a Rosângela falou. Se eu não tenho uma área para me focar, tem problema querer aprender por aprender? Não, não tem problema. É maravilhoso, Rosângela, você aprender, para você comunicar, para você ajudar um surdo que você encontra na fila do banco. Mas eu falo quando a pessoa ele tem um objetivo de trabalho. Então é importante ele delimitar isso até para ele poder medir o nível de influência dele. Olha, eu tenho influência nessa área porque é a minha área de atuação. Agora, nessa área eu não tenho, mas eu posso me empenhar por ela. Eu posso esforçar, estudar, aprofundar para poder aprender. Mas se a pessoa não tem um objetivo vago e ele quer trabalhar, e aí ele fica se comparando a outras pessoas. Por exemplo, o intérprete que está acostumado a fazer interpretação, por exemplo, de eventos de política, ele tem mais habilidade do que eu, porque a minha área de atuação é a área educacional. Então, talvez se ele vem aqui para a escola, ele tenha dificuldade, porque a dinâmica é outra. Entendeu o ponto de vista? Então, eu não posso me comparar com ele. Opa, ele tive dificuldade de fazer isso aqui. Mas, e na minha área de atuação? A gente está sempre assim, desequilíbrio. Nós não vamos ser bom em tudo. Mas, a gente pode melhorar e pode galgar e conseguir chegar aos níveis. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Trabalho no hospital. Meu maior sonho é aprender Libras. Então, aprenda, Elisângela. Aprenda. Porque quando você aprender Libras, você vai descobrir um mundo completamente novo. Você vai descobrir muitas coisas que você não sabia sobre o universo da pessoa surda. Você vai descobrir como que nós precisamos de empatia. Como que nós precisamos melhorar para poder fazer do mundo um lugar melhor. E essa responsabilidade é nossa. E quando a gente aprende, a gente vivencia essas coisas, a gente vê isso acontecer mais de pertinho. Então a gente muda até a nossa concepção sobre ver o mundo. Deixa eu ver. Fiz hoje a inscrição para ajudar na eleição os surdos. Fiz um curso, acabei agora em março. Muito bem, Ariane. Porque como que o surdo ele vota? Como que ele escolhe o candidato dele? Se não tem interpretação, ele vai lá naquele que ele acha mais legal. Acho que esse aqui... Então, até o direito dele ser cidadão fica comprometido pela falta de informação, que não tem comunicação travada, em várias outras áreas. E aí, como eu queria de coração. Então, aprenda, Elisângela, você tem essa oportunidade hoje. Hoje a gente tem muita informação que no passado a gente não tinha. E aí eu queria falar com vocês sobre a questão da graduação em Letras Libras, que muita gente me pergunta, Júnior, você acha que se eu fizer Letras Libras eu vou ser fluente em Libras? E aí a resposta é não. Como assim não? Mas eu vou fazer uma faculdade, 3 anos e meio ou 4 anos eu estudando sobre Libras e eu não vou ser fluente? Não. Se você chegar lá na faculdade de Letras Libras com conhecimento de Libras 0, você vai sair de lá com conhecimento sobre sinalização do mesmo jeito que você entrou. Você vai aprender como a língua começou, sobre a estrutura da língua, você vai aprender sobre a cultura dos surdos, sobre a identidade surda, sobre como você ensina Libras, como você exerce a profissão de um professor de Libras, mas você não vai aprender Libras. Na grade do curso não tem Libras. Não tem aulas práticas de Libras, porque o objetivo do curso é formar pessoas que já são fluentes no idioma. Se você já é fluente no idioma, a faculdade vai te ajudar, porque ela vai te dar uma estrutura para você ensinar, para você compreender melhor o idioma. Agora, se você não sabe o idioma, a faculdade de Letras Libras não é indicada para você, porque ela não vai te dar o suporte que você está querendo. Você vai pagar caro num curso e você não vai ter o resultado que você quer. Por exemplo, você vai pagar um curso 3 anos e meio e aí você vai se formar e aí você vai trabalhar como se você não tem influência no idioma. Eu comecei a estudar Libras, mas um professor falou para mim que era para mim desistir, porque eu nunca vou aprender Libras. Olha, eu acho que você, Antônio, devia desistir deste professor,
Porque uma pessoa que fala que o outro nunca vai conseguir aprender alguma coisa, ele está julgando a inteligência do outro e a gente não tem essa capacidade para fazer isso. Eu digo a todos os meus alunos, todos nós somos capazes de fazer coisas grandiosas. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. A limitação está na outra pessoa. Nada pode me limitar, a não ser eu. Se você um dia chegar à conclusão de que você desistiu porque você não quer, é uma coisa. Mas eu, como professor, a minha missão é fazer com que você aprenda. A minha missão, é a minha profissão, é o trabalho que eu escolhi para fazer. A vida me escolheu para ser professor, então a minha missão é ensinar. Não tem um aluno que não aprende a ler. Não tem uma pessoa que não aprende a escrever. Não tem uma pessoa que não aprende. Todos nós somos dotados dessa capacidade. Do mesmo jeito que chega lá na escola os meninos pequenininhos e eles aprendem as letras, eles aprendem a escrever e tudo mais, você também pode aprender, você já aprendeu tudo isso. Ó, esse aí não nasceu para professor, é verdade, Ivana. Completamente ele não nasceu para ser professor. Porque se ele já está jogando a toalha, pode ser que o seu tempo seja diferente dos outros, porque cada um tem um tempo para poder aprender, mas não que você não vai aprender. Professor Junemil, se não fosse por ele, eu já tinha desistido. Isso aí, Rosângela. Quando eu pego os meus alunos, eu não quero que ninguém desista, não. Eu sempre falo aqui, quando eu faço live aula, eu tenho horror que alguém saia daqui e fala assim, não, eu assisti uma live daquele menino e eu não aprendi nada. Meu Deus, falhei na minha vida. Que é o meu trabalho, é a minha profissão, eu vivo disso. Eu respiro ensinar. Então, como que um professor fala que a pessoa não vai aprender? Então, Antônio, eu te convido, vem estudar comigo, que eu tenho certeza que você vai aprender, que você vai desenvolver, que você vai chegar onde você quer. Porque eu estou aqui, ó, para te dar a mão e para te dar todo o suporte que você precisar nessa sua jornada. Se eu precisar te explicar uma coisa 50 vezes, eu vou te explicar 51, com a mesma motivação e com a mesma alegria. Eu sei o quanto é importante que alguém tenha paciência com a gente. Alguém teve que ter paciência comigo para poder aprender. Então eu preciso repassar isso para outra. Ó, Júnior, falei para uma amiga conversar sobre você, uma aluna do seu direct. Imagina que eu falei de você. Não sei se ela já falou. Ah, falou sim, me procurou hoje, Sueli. Ela falou que te conhece desde 98. Esse professor está com preguiça. Está com preguiça mesmo. Ô, gente, uma coisa muito importante que a gente precisa perceber, ó, o sinal de perceber esse aqui. A pessoa que ele quer nos ajudar de verdade e a pessoa que quer o dinheiro. Tem muita gente que ele aparece só o dinheiro. Te vende uma coisa e depois é outra. Porque depois que você já comprou, ele fala assim, agora já era, agora eu já gastei o dinheiro, já foi. Então a gente precisa perceber isso. Quem são os professores e quem são os impostores. Porque tem muitas pessoas que são impostoras. A internet, infelizmente, tem essas pessoas assim. Então a gente precisa ter essa percepção. Talvez você, infelizmente, se deparou com uma pessoa assim. Eu falo básico no meu trabalho, o trabalho de garçom. É muito importante esse trabalho de garçom. Sabe por que a pessoa chega lá no restaurante ou numa lanchonete, ele quer, às vezes, ter uma outra opção, quer escolher, né? E se não tem a comunicação, fica tão difícil. Então, ó, continua aprendendo, viu, Felipe? Continua desenvolvendo. Eu já estou aprendendo muito com você. E aí você vai continuar a aprender. E se você quer aprender mais, de uma forma mais profunda, aí eu te convido a vir fazer parte da minha comunidade, do meu curso fechado, que lá eu tenho condição de te dar uma atenção muito maior, como eu dou para os meus alunos. Professor, interpreto na minha igreja, mas não tenho curso especializado. Estou preocupada, um dia me barrarem por isso. Preciso de uma certificação em pós-graduação em Libras? Não, Mandileia. Não precisa de uma pós-graduação. Para você interpretar na sua igreja, você precisa de fluência. E nós estamos treinando isso na nossa aula. Deixa eu ver, a Adileia, minha aluna, não estou reconhecendo pela foto. Então, às vezes a gente fica preocupado com essa questão do certificado, né? Tem áreas, por exemplo, se eu vou trabalhar numa empresa que me pede uma certificação, eu preciso apresentar um documento. Mas numa igreja, dificilmente vai te pedir um documento. Lá eles vão olhar se você tem condições de fazer isso, vão te avaliar. Muitas vão te treinar para isso, vão te ajudar, vão te dar um suporte, materiais, né? Você vai olhar o surdo, né, que você tem, a sua assistência, que é importante para a gente poder levar em consideração. Então é isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ele é professor de uma universidade federal. Aí talvez ele está lecionando algo que ele não gosta, né? Eu tenho muitos amigos que eles não gostam da matéria que eles ensinam.
E aí eles fazem com tanta má vontade, então é melhor trocar às vezes de área. Ou escolheu a profissão de professor só por causa do salário. Aí a pessoa fica sempre frustrada porque ele está fazendo algo que não era para ser feito, que não quer fazer. E aí quando a gente faz algo que a gente não quer, a gente faz isso com outras pessoas. A gente sofre e faz outras pessoas sofrer no nosso caminho de flagelo. Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado que aprender Libras é um ato de amor. Mas a gente precisa gostar do que a gente faz, a gente precisa entender esse processo. Então, ó, hoje nós falamos aqui, ó, Letras Libras, a graduação não vai te dar fluência. É um curso maravilhoso, eu fiz, eu amei o curso, mas eu já era fluente quando eu fiz. Níveis de fluência, a gente precisa entender quais são os níveis de fluência que eu já tenho. Às vezes eu já sou fluente em algumas áreas e aí eu não tenho essa percepção ainda, porque eu estou esperando saber todos os sinais para me considerar uma pessoa fluente. E aí é outra coisa que você vai se frustrar. Você nunca vai aprender todos os sinais. Todos os sinais você nunca vai aprender. A gente vai sempre estar aprendendo. Na nossa vida a gente sempre vai aprender. Aprender é um processo contínuo. Segundo ponto, terceiro ponto que nós vimos aqui hoje. Para você que quer um mundo inclusivo, que quer que todos os lugares tenham acessibilidade, essa responsabilidade é sua. Você precisa fazer a diferença. Muitas empresas vão contratar profissionais intérpretes de Libras. Mas para que elas consigam contratar, precisa ter profissionais no mercado. Precisa ter profissionais, porque hoje tem muitas vagas, muitas. E o que falta é pessoas para assumir essas vagas, para serem contratadas nessas vagas, para começarem a trabalhar. Porque são pouquíssimas pessoas que se interessam por essa área. Você que está aí do lado, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, porque você preocupa com outras pessoas. A gente, quando aprende esse idioma, a gente está preocupado com outras pessoas, não só com o nosso entorno. A gente está preocupado com a nossa volta. Então eu quero que você tenha um olhar mais fino para Libras. Não é só ajudar, você também vai se ajudar, porque também é uma profissão e muito bem remunerado no mercado, tá bom? Gente, para trabalhar em escola precisa faculdade de letras livres? Você não precisa. Tem o CAS, que é o Centro de Apoio ao Surdo. Todos os estados têm o CAS ou tem o FIEM, que faz uma avaliação, uma banca avaliadora que ela avalia uma pessoa quanto à sua proeficiência, ao seu conhecimento no idioma, o quanto ele sabe daquela língua. E aí ele te dá uma certificação. Essa certificação ela é válida para você trabalhar em escolas. Alguns municípios eles têm, e alguns estados têm a forma de contratação que é diferente. Eu vou falar para você sobre o estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são os que eu conheço sobre o processo de contratação. Você consegue trabalhar só com essa certificação. Não precisa de uma habilitação, numa graduação para você trabalhar. E aí você faz a sua inscrição e tem as listagens e aí você tem as suas colocações, né? E aí em muitos estados tem a ver com o tempo de serviço também. Mas tem cargos vagos em que não tem pessoas, tem muitas cidades que não tem intérprete. E aí você pode pesquisar na cidade, ou às vezes até na sua cidade. Tem lá, você vai procurar o portal, a Secretaria de Educação, para você ver onde é que estão essas vagas, aonde elas são publicadas, porque tem um portal de transparência que todo mundo tem que saber a publicação dessas vagas, porque não é cargo, é função, todo mundo tem direito a concorrer. E o certificado do CAS ou do FIEM te dá essa possibilidade de trabalhar, tá bom? Te dá a habilitação. Quando começamos a aprender Libra, a vontade de ajudar outras cresce bastante. É verdade, Ivana, eu sinto isso todos os dias, viu? Gostaria de poder aprender Libras. Então você pode, vou te dar uma boa notícia, Cláudia, você pode aprender. Não precisa pensar que você gostaria de poder, você pode aprender, é algo acessível a todo mundo. Eu tenho muita vontade de aprender, Instituto de Beleza Adelaide, aprenda, venha aprender com a gente, venha fazer parte da comunidade do intérprete de Libras. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente treina, a gente estuda, a gente se diverte, a gente faz muita coisa junto, que isso nos motiva a continuar nutrindo o nosso amor por outras pessoas. Gente, foi um prazer. Quero trabalhar e ajudando o surdo na área jurídica. Muito bem, essa área é uma área muito carente, faltam muitas pessoas nessa área. Ano de 2016,
eu fui chamado para a interpretação de uma audiência e era um caso muito difícil e o surdo ele ficou vendido na situação, ele ficou muitos dias preso, ele era inocente, mas por ele não ter comunicação, né, ele não conseguiu explicar o que tinha acontecido no caso dele. E aí assim que a gente começou a interpretação, ele explicou e aí logo, em questão de 10 minutos ele estava livre, mas ele ficou uma semana preso porque a família estava procurando um intérprete, eles não conheciam ninguém, eles eram novos na cidade. Então, ó, é uma área que precisa. Gente, ó, vou agradecer todo mundo pela participação. Essa aula vai ficar gravada, depois se você puder assiste. Compartilha com alguém que você sabe que gosta de Libras, que tem essa dúvida se Letras Libras dá você habilitação para trabalhar. Se Letras Libras te dá fluência, você vai descobrir que não te dá fluência e que você precisa estudar, fazer um curso para você aprender primeiro o idioma e aí depois você vai fazer uma pós, você vai fazer uma graduação, você vai se aprofundar no idioma. Mas primeiro, estude para aprender. Eu quero aprender. Sofia, então venha fazer parte da comunidade ou intérprete de Libras, tá bom? Nós estamos à disposição esperando por vocês, porque a gente quer ajudar vocês a ser fluente em Libras e encontrar na Libras mais do que uma causa social, também uma profissão. Um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Tem sido um prazer para mim passar essas quintas-feiras com vocês, que a gente conversar mais sobre Libras, tá bom? Ó, vou fazer um print aqui, uma foto aqui, Nani acabou de me lembrar. Se você tiver gostado da live, da aula, posta lá no seu Instagram e marca lá, tá bom? Muito bem, um beijo. Ó, no meu perfil tem um link do meu WhatsApp. Manda lá, a gente conversa. Quem quiser saber mais sobre a comunidade intérprete de Libras, quando abre as inscrições, quando tem vaga, e aí eu vou explicar tudo pra você, tá bom? Pra você não perder essa oportunidade, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.